Sexta-feira, 14 de outubro de 2022. Começando aí mais um Dose Dupla aqui no instantenews.1. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos abordar alguns temas aí que estão incomodando muita gente. Primeiro, a censura aos veículos de comunicação. Vamos falar também aí da seletividade do TSE, da visita do Lula ao Complexo do Alemão e também de algumas declarações do Stedley, do movimento dos Sem Terra, né? Hum. Coisas importantes, não, Marcelo Cardoso, para a gente abordar aqui hoje? Pois é, Marcelo, tem essa questão da censura à imprensa, né? Parece que o Globo saiu até com editorial, rapaz. Será que o pessoal está sentindo a pulga atrás da orelha? Tem alguma coisa coçando? Pois é, tem muita coisa que está para acontecer e pode ser que esse pessoal esteja acordando, né? Hum. Mas tomara que não acordem tarde, é isso que a gente espera, né? Yeah. Começando então mais um Dose Dupla. Bom, Marcelo, a gente pode começar com um tema que é indigesto, né? Que a gente jamais imaginaria que ele pudesse voltar aí à pauta, que é a censura aos meios de comunicação. E uma censura praticada por um tribunal superior eleitoral que não tem nem legitimidade para isso, né? Você vê que a justiça eleitoral, ela não tem licença para censurar. O artigo 220 da nossa Constituição, ele veda qualquer tipo de censura, né? E o pior, agora estão censurando a notícia. A esquerda propaga fake news a rodo. Não acontece absolutamente nada. O pessoal da direita está mostrando o que está acontecendo por aí. E aí as matérias são censuradas. É o caso da Gazeta do Povo, né? Que ela noticiou que o Ortega, o ditador da Nicarágua, apoiou o Lula. Isso é notícia, isso não foi inventado. O Ortega mandou, inclusive, uma carta que foi publicada aí pela imprensa militante, né, mostrando que o ditador da Nicarágua apoia o Luiz Inácio Lula da Silva. Ou mesmo que anda expulsando religiosos, queimando igrejas, ou pelo menos se omitindo Pois em é. relação a incêndios em igrejas, né? Pois é, e vários outros absurdos aí, né? Então, o que está acontecendo? O Partido dos Trabalhadores, que tem um puxadinho nas cortes superiores, aí ele aciona, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral para derrubar a reportagem sobre o Lula e impedir o jornal de publicar notícias sobre o tema. Já é censura prévia, né? Sim. O negócio é impressionante, rapaz. O TSE não tem essa atribuição, nunca teve. Pois é, há um relacionamento visível entre Lula e o ditador da Nicarágua, o Daniel Ortega, e isso está fartamente documentado. Aí os petistas querem derrubar isso e chamam isso de democracia. O que você acha aí, Marcelo? É muito democrático, né? A própria vestimenta do Lula, como tem aparecido com a tal blusa, camisa branca, goiabeira, né? Que é típica dos socialistas, o Ortega usa, aquele cara da Bolívia também, o Morales, o Fidel Castro usava, ele agora está tentando usar branco para poder tirar um pouco o vermelho de cena. Isso tudo, quer dizer, faz parte do clube, né? E essa censura é uma coisa doentia e patrocinada, eu diria, pelo próprio TSE e pelo STF, né? Principalmente pelo TSE. O TSE não teria atribuição sequer de dizer vou colocar ou não o voto auditável na época em curso. Aquilo tinha sido aprovado em lei,
houve uma contestação, foi para a emenda constitucional, aquilo estava aprovado, a atribuição do TSE era apenas cumpra-se, faça-se, é lei, eu sou obrigado a cumprir, o tribunal é administrativo, mas, enfim, vem essa. Agora, a história da censura tem o seguinte, né? Você não pode chamar mais o ladrão de ladrão. O TSE não deixa chamar o ladrão de ladrão, mas a gente chama. O ladrão é ladrão. É aquela história, né? Não basta ser mulher de César, tem que parecer mulher de César. Mas tem uma Fazer... alternativa aí, né, Marcelo? Estou dizendo que você não pode mais chamar o Lula de ladrão, mas pode chamar o ladrão de Lula, né? Sim, exatamente. Vamos inverter a ordem, de qualquer forma, né? Quer dizer, o Alexandre Garcia falou em censura à notícia, né? Cerco à opinião, e que o próprio STF se vê constrangido em relação a isso, né? Quer dizer, na ânsia de coibir o que eles tanto chamam de fake news, que é uma expressão muito abstrata, ninguém sabe especificar o que é, existe um inquérito aberto em cima disso que não especifica que tipo de crime, qual é a tipificação da fake news. Você não tem um respaldo legal para poder aplicar uma lei em cima disso, né? Quem define também o que seja fake news, o que é mentira, o que é verdade, né? Quem é o Ministério da Verdade, quem define isso? Então, na verdade, os dois tribunais superiores, a Corte Suprema e o Tribunal Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, estão agindo como censores do noticiário, mas não da imprensa mestrada, é sempre da imprensa conservadora. A imprensa mestrada trabalha muito bem e tal, a imprensa mestrada está ali, são todos no mesmo, uma grande família, né? O PT, a esquerda, a imprensa, a Corte Suprema, está ficando um negócio bem, um caldo que está ficando grosso, né? Pois é, rapaz, mas agora o pior de tudo, e aí eu te digo, o inacreditável disso tudo é que a Hum. defesa do PT diz que é fato e que todos sabem que o Lula nunca apoiou o Daniel Ortega. Aí é É brincadeira, né? fato, né? Quer dizer, o Lula não apoia a ditadura da Nicarágua e os advogados do Lula disseram que os fatos são sabiamente inverídicos, rapaz. Aí você vê que eles alegam, né, que as publicações dessa natureza são compartilhadas, são espalhadas com uma velocidade assim exponencial para aumentar o alcance das desinformações aos eleitores e às eleitoras, ampliando o impacto negativo dessas publicações, né? Que são Hum. objeto da representação. Essa foi a sustentação do PT no documento. Meu Deus do céu, todo mundo está vendo quantas. Basta você pegar vídeos do Lula, e aqui no canal a gente já publicou, né? No novo programa aí que a gente criou, de olho nas redes, Hum. o último agora foi Lula por ele mesmo. Nós só editamos as imagens e os vídeos do Lula fazendo declarações, por exemplo, sobre os pobres. São verdadeiras, são declarações absurdas, né? Até E, que o Alexandre Oglandi determine que nós também estamos mentindo, que os testemunhos pontuam está com isso é. no ar. Então, Não é além mole. de querer esconder a verdade, não deixar que ninguém tenha acesso à verdade, por isso isso é censura, né? A Hum. equipe do jornal fez aquele alerta que eu disse há pouco, né? Porque a censura tem uma amplitude muito maior, porque o que eles querem também é impedir qualquer publicação sobre esse tema. Então, eles protocolaram no TSE uma defesa aí preliminar, para que a defesa seja ouvida antes da decisão sobre a censura. Mas eu vou te dizer uma coisa: você acredita em Papai Noel? Pois é, olha só, nesse âmbito aí, puxando um gancho que você está falando, o tal do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do TSE, ele determinou ontem, aliás, anteontem, quarta-feira, dia 12 do feriado, a suspensão imediata da veiculação de propaganda eleitoral da campanha do Bolsonaro, onde o Lula seja chamado de corrupto e ladrão, que a gente já vem falando aqui. Vamos lá. Ele acolheu o argumento da defesa do petista, dizendo que isso se trata de propaganda irregular. Aí diz ele: verifica-se que, como alegado, a propaganda eleitoral impugnada é ilícita, pois atribui ao candidato a conduta de corrupto e ladrão, não observando a legislação eleitoral regente
e a regra de tratamento fundamentada na garantia constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade. Mas que Como presunção presunção de de inocência. inocência, Pois é, cara? rapaz. Se o cara foi Como? condenado em três Três instâncias, instâncias. com provas fartas, e ele só foi descondenado por gente que ele colocou Por no uma Supremo Tribunal canetada Federal, pô. miraculosa lá, a bendita canetada. Aí eu digo, rapaz, olha, pelo visto, das iniciantes na causa até as veteranas bem rodadas, as meninas da Vila Mimosa gozam de mais lisura e credibilidade do que essa imprensa mestrada e do que os próprios ministros de STF e TSE. Vou te contar, as meninas Pois é. são melhores. Agora, você sabe que quando o pessoal das cortes superiores percebeu que eles podem censurar veículos de comunicação, perfis nas redes sociais, aí eles começam a fazer isso em profusão, né? Você vê Sim. que também foi alvo aí de pedido de censura nas redes sociais, vários perfis que repercutiram o caso. Então, além da Gazeta do Povo, que é um veículo de comunicação, é um jornal diário aí, a coligação do Lula pediu a remoção dos conteúdos, que agora eles acham que a gente não pode mais, a gente não pode ver, tem que agora desver as coisas, né? Veja, é. Então, Apaga na memória, esquece, deleta. pois é, e pediram aí a remoção de conteúdos publicados aí por 12 perfis. E dentre esses perfis estão Rodrigo Constantino, a Carla Zambelli, que é deputada federal, o próprio Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, que também é deputado federal, do Felipe Martins, que é assessor para assuntos internacionais da presidência da República, rapaz, até do Adolfo Saxida, ministro das Minas e Energia. E tem uma série de outros nomes aí, todos com perfil de direita. Então No você caso dos vê parlamentares, que, como é que fica essa questão, que é o caso do Daniel Silveira, por exemplo, em que ele é inimputável, inatingível nesse sentido, pela própria prerrogativa de parlamentar? Como é que fica isso? Ele está sendo cerceado na sua liberdade de expressão, e se ele mantiver isso no ar, se ele abrir um outro perfil, se ele divulgar através de outra pessoa, dá crime, dá tornozeleira eletrônica, dá voz de prisão, como é que é? pois é, você vê que vários juristas que foram consultados pela própria Gazeta do Povo, né, sobre Hum. essa censura que foi praticada pelo Tribunal Superior Eleitoral ao jornal, esses juristas condenaram aí essa decisão liminar desse ministro, Paulo de Tarso Tá? São Santos Severino? Severino, né? Hum. Quase São Severino para o PT, né? Hum. E você vê que ele determinou que o Twitter e o Facebook removessem aí as 31 postagens que apontam aí, né, o apoio do presidente Lula à ditadura de Daniel Ortega na Nicarágua. Quer dizer, é, entrou aí até tweet da própria Gazeta do Povo, que tinha sido publicado em 22 de setembro, com a notícia de que é verdadeira, isso que me espanta, de que o regime do Ortega havia cortado o sinal da CNN lá no Pois país. é, eu lembrei E desse foi negócio da CNN. verdade, Foi não é? verdade. Foi. Quer dizer, A própria o, CNN fica com ela, não tem como, não tem porquê e como noticiar quer que isso dizer, você aconteceu. vê que os caras estão ferindo o princípio da liberdade de expressão, ignoram as garantias constitucionais, como a liberdade do pensamento, garantia de acesso à informação, do livre exercício de qualquer trabalho, né, de acordo com a lei, e estão. Eles estão fazendo um test drive do que o Lula quer no seu governo. Pois é, mas o negócio é o seguinte, rapaz: esses conteúdos censurados não têm informações inverídicas, são todas Pois é, verdadeiras. Olha onde é que a gente exato. está vivendo, Isso rapaz. é censura, isso não tem nada a ver com prejudica a campanha eleitoral, isso é censura. O desespero está cada vez mais pungente, cada vez mais profundo na campanha do PT. Eles sabem que as coisas estão indo de mal a pior, por eles, de repente, as eleições seriam logo no segundo turno amanhã, porque quanto mais tempo passa, mais eles se desgastam, mais o Lula fala bobagem, mais bobagens acontecem, mais essas situações excrescentes
são visíveis, né, e vão tomando corpo, fazendo com que aquela população, a princípio isentona, o pessoal que não vota nem sai de cima, essas pessoas comecem a perceber que tem algo errado, como o Globo percebeu a história do cerceamento da liberdade de imprensa. Mas ele percebeu, Marcelo, mas é um editorial, porque nas É, matérias do dia a dia continuam as aberrações, continua. entendeu? Porque uma coisa é a seguinte: todo mundo sabe, isso não é de hoje, é de muito tempo, que Lula, o PT sempre apoiaram o Fidel Castro, depois o irmão do Fidel, o Daniel Raul, Ortega, o Chaves, o Maduro e todos os governos de esquerda do continente, rapaz. A gente está vendo, olha aí, o apoio que ele dá à Argentina, à Chile, à Colômbia, à Venezuela, né? Quer dizer, a a Argentina, própria que agora Nicarágua. tem $3, né? Tem o dólar Coldplay, tem o dólar das coisas. Pois é. Você vê essa, E, né? É. então, todos esses veículos e esses sites, esses perfis, eles estão reproduzindo é, um, um fato, uma notícia, um fato que aconteceu realmente. Estão repercutindo a verdade. Pois é, aí você vê que o doutor Ives Gandra Martins, o jurista, ele disse o seguinte, olha só, deixa eu ler aqui porque é bem interessante o que ele colocou. Ele disse isso, olha, Lula e o PT sempre apoiaram os Castros, Daniel Ortega, Chaves, Maduro e todos os governos de esquerda. Há declarações de Lula a favor de Ortega. Eu considero que reproduzir o fato real não deveria ser proibido pelo TSE, representando um injustificável cerceamento de pensamento. Aí vem aquele linguajar jurídico, data máxima vênia, Sim. discordo da decisão judicial no que concerne apenas à amizade e ao apoio dado no tempo por Lula Ortega. Aí você vê que é a palavra de um jurista extremamente conceituado, né? Teve também um outro, o nome dele é Não é Ricardo. nenhum especialista que a TV Globo busca ali nos botiquins Não, da não, Paixão Milhão. pois É, é. Agora, tem um outro especialista, Ricardo Campanari, ele é especialista aí em direito eleitoral, ele é da Abradep, ele consultou o teor da matéria e não viu nada que juridicamente pudesse comprometer sua veiculação. Ele porque disse não que, tem, né? pois é, ele fala até o seguinte, que a base liminar, ela como é que está escrito aqui? Repousa sobre o artigo 243, inciso 9 do Código Eleitoral e sobre os artigos 9º e 22, inciso 10 da resolução do TSE, que é número 22.610 de 2019. E aí que vão tratar, essas sim, sobre calúnia, difamação e injúria na propaganda eleitoral. E também sobre a vedação à divulgação de fatos sabiamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, que não é o caso porque os Não é. fatos são verdadeiros. Está Aí super no você vê contexto. pois é, você vê a seletividade, né? Pois não. Do TSE está escancarada, está demais. Esses caras perderam a noção do ridículo, né? É. Mas sobre o que a gente tinha começado a falar, só para dar um fecho aqui, como diria o Falcão, homem é homem, menino é menino e Lula ladrão. Isso a gente sabe, né? Fique bem claro. Pois é, rapaz. Agora, eu queria saber, né? Onde é que está o erro da reportagem? Como é que um juiz eleitoral manda tirar a reportagem que está apresentando um fato? Ele devia dizer, né? Onde é que está o erro? Sim. Em que O peca? Qual Lula, é o problema? Né? pois é, ele tinha Quem está sendo que. atingido, mas de que forma? Só porque revela uma coisa que não deveria ser revelada? A ideia é essa? E eu te digo mais: é, esse juiz não poderia estar com uma decisão dessa, ele mostra a sua incompetência, porque ele ignora que o Lula minimizou a ditadura da Nicarágua numa entrevista que foi publicada no El País. E ele fez até um paralelo, não sei se você lembra dessa entrevista, entre o Ortega e a Angela Merkel.
Lembra? Quando ele Sim, falou, pô, você a está tantos Angela anos no Merkel poder, está no poder há não sei quanto tempo. Qual é o problema do Ortega também ficar não sei quanto né? tempo? Aí uma das repórteres disse até o seguinte: só que ela foi eleita democraticamente, ele não, né? E Manda não. prender até os opositores. Quer dizer, você vê que é uma coisa de maluco. Você vê que a própria Organização dos Estados Americanos, a OEA, ela criticou a legitimidade democrática da manutenção do Ortega no governo da Nicarágua. Pois Aí é. o Ortega é público e notório que o Ortega já fechou canais de televisão, inclusive a CNN, Elimina igrejas, opositores. e prendeu uma cacetada de gente que se opunha a ele, né? Isso aí, essa questão do, do- de, de prevalecer nesse tipo de raciocínio e querer ser tanto. Augusto Nunes escreveu uma matéria em 2020, e isso voltou também agora no noticiário, sobre uma análise psicológica que foi feita em relação ao Lula, uma espécie de sociopatia da qual ele deve sofrer e que faz com que ele fique cada vez pior, não melhore nada o fato de ser preso. Então, ele trabalha muito em cima disso. Tudo que ele diz, você vê pelas coisas, nos comícios, nas declarações à imprensa, nos programas eleitorais, as coisas que parecem desconexas, ele às vezes parece fora da realidade. Na verdade, isso tudo fecha um contexto e esse é o lado grave, né? Esse é o problema. Pois é. Agora, sobre essa seletividade do TSE, tem um aspecto muito curioso também. Você vê sobre esse caso aí do governador de Alagoas, né, que foi retirado aí do cargo e o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão, e ele está afastado por 6 meses. Só que o ministro Alexandre de Moraes ele deu 48 horas para a Polícia Federal. Você vê que ele explicar a abordagem do parlamentar ou do ex-parlamentar, que agora é governador, né, lá de Alagoas, porque a Polícia Federal, numa investigação, aí apreendeu 145 mil, material de campanha, dinheiro que ia ser usado para compra de votos. Aí o Renan Calheiros, que é aliado, olha, quem, né? Logo quem? Hum. É aliado e pediu afastamento do superintendente da Polícia Federal, justamente para abafar a operação contra esse seu aliado. E quem intervém na E, Polícia Federal já é Bolsonaro, diga-se de pois passagem. é. Agora tem o seguinte, né? Essa investigação já rola há muito tempo, desde que o governador era parlamentar. E, e você sabe quem denunciou o parlamentar? O Hum. próprio pai. Foi o Luiz, né? pai dele que disse que não podia concordar com o que o filho estava fazendo porque se meteu com más companhias. Hum. E isso Aí também você não vê, né? quer que vaze, né? Pois é. Mas, Pois é. puxa, 145 mil reais no troco do café da manhã ali na casa do alemão. O cara não pode andar com um dinheirinho desse. A Polícia Federal ontem, o dia desse aqui, pegou um cara com 2,5 milhões de reais dentro do carro também, acho que uma adulta. As pessoas hoje não Esse têm condições governador, simples. Paulo Dantas, lá de Maceió, ele é alvo de uma operação que foi feita em conjunto, né, uma operação do Ministério Público com a Polícia Federal de Alagoas, né? E essa operação aí já está há algum tempo e tramitando em sigilo, porque é um esquema aí, também envolve rachadinha aí na Assembleia Legislativa de Alagoas, na época que esse governador era deputado estadual, como eu falei. É, Hum. só que a investigação avançou bastante e apontou crimes de organização criminosa, de peculato, de lavagem de dinheiro, e uma juíza chegou a dizer o seguinte, que apesar da investigação estar em curso, as mutretas continuavam a ser feitas, uma provocação sem tamanho, né? Pois Aí é. você vê como são as coisas. Outra coisa que mostra também a seletividade aí do TSE é proibir a vinculação do Lula com o caso do Celso Daniel. Ora, existe uma senadora da República que foi candidata à vice-presidência da República na chapa da Simone Tebet e que se posicionou é,
em relação a esse caso. Ela disse que, na época, o tal de Ronan Maria Pinto, porque ele, o PT, achacavam o pai dela, que era empresário na área de transportes, né, no segmento de transportes, chegaram até a achacá-lo uma vez que ela testemunhou apontando uma arma para a cabeça do pai, Dentro de casa. e ela afirmou categoricamente que o tal de Ronan Maria Pinto cobrou do Lula 12 milhões, que se não fossem pagos, ele denunciaria o Lula como mandante do crime. E ela mesma disse, e o Lula pagou. Agora, E o Lula ficou nunca muito. disse isso, né? Ele nunca disse, Pois não, eu é, não só paguei, disse que você não era tem amigo do Celso condição. Daniel, muito É, amigo, né? foi amigo. Agora, ela deixou claro que não vai apoiar o Lula, mas também não vai votar em Bolsonaro no segundo turno. Só que essa omissão dela ajuda a colocar o Lula de volta ao Exatamente. local do crime, né? Agora, quem ficou desmoralizado aí é, foi a Simone Tebet, né, rapaz? Muito, muito. Porque você vê que até naquele debate da Globo, quando o Bolsonaro perguntou a ela sobre essa questão Tomara do Celso Cabrini. Daniel, sobre as declarações da vice dela, Mara Ah, Gabrilli, ela que se entenda com você, ela que. ela se esquivou de responder. Disse que o Bolsonaro tinha que perguntar para o Lula, só que ele não podia perguntar porque o Lula já tinha sido questionado e o debate, as regras do debate não permitiam que ele se dirigisse ao Lula. Ele aproveitou a oportunidade, porque não sabia se teria outra até. Não, e Quando na ele verdade perguntou fazia para Simone sentido porque Tebet, a denúncia partia dela, quer dizer, era uma coisa, não era uma afirmação do Bolsonaro ou uma ilação pois é, especulativa. e Era ela uma disse que afirmação que a vice confiava. tinha feito. Uma. E ela disse que confiava plenamente na vice dela. Ora, se ela confia plenamente na vice, que disse que o cara pagou para não ser denunciado como É um mandante lapso, né? de crime, e ela vai apoiar esse candidato, e pior, em nome da democracia, Coitada da conversa advocacia. para boi dormir, né, rapaz? Diz que ali perguntar, vem cá, mas o Lula agora virou bonzinho ou o Ciro e a Simone entraram para a gangue? Como é que é o negócio, né? Pois Mas é, você vê, quando a gente falava a questão do TSE proibir que verdades fossem ditas, por exemplo, a história do Ortega, a campanha do Lula foi o TSE também contra postagens da campanha do Bolsonaro, dizendo que o Lula foi condenado em 3 instâncias. E foi. Isso também é verdade. Isso foi. Ele hoje é apenas um ex-presidiário descondenado. Lula não livre, Lula só solto, né? Isso a gente é, sabe. é. Quer dizer, não, não se Como pode. disse a A Mara verdade está Gabrilli, sendo sufocada. como disse a Mara Gabrilli, né, o Lula dilacerou o Brasil, né? Sim. E aí, Continua dilacerando, como as pois pessoas é, hoje estão com um clima tão pesado, discutindo em família, entre amigos e tal, porque nós estamos vivendo tempos difíceis e as pessoas de bom senso estão olhando para o futuro e algumas pessoas não estão tendo a capacidade de observação do que está acontecendo. Esse é pois o é. problema. E o curioso é o seguinte, que o argumento da esquerda, o TSE não tem parcialidade, porque ele também atendeu o pedido do Bolsonaro para o PT retirar as publicações que acusavam o Bolsonaro de canibalismo. Porra, olha a diferença, né? Uma coisa é uma fake news como essa do canibalismo, que tiraram de Uma, contexto uma informação e totalmente publicaram, fora de contexto. proliferaram lá na campanha eleitoral. A outra são fatos, e com denúncias, inclusive, de uma senadora da Como a República. história dos imóveis, os 51 imóveis, não sei quantos milhões, tantas pessoas, não sei o quê. Como é aquela encheção de saco de que o Tarcísio, como é que ele tem domicílio eleitoral em São Paulo, não sabe nem onde vota, não sabe nem onde mora. Pois é, Na são falta de narrativas, argumento, né? na falta de argumento, se Você pregam em vê que qualquer. eles não têm argumentos sólidos, né? É sempre Não tem. narrativas, e beirando o absurdo. E é aquele negócio, reitera a mentira porque um dia, quem sabe, ela vira verdade, né? Por É. outro lado, você tem um caso, e esse, se o TSE não atendesse ao pedido da defesa do presidente, ora, pelo amor de Deus, né? Seria um verdadeiro absurdo. Mas esse foi um caso. Agora, pega quantos casos são favoráveis ao PT? Não pode chamar Lula de ladrão, não pode isso, não pode aquilo. E o ministro Alexandre de Moraes ainda proíbe o pronunciamento do ministro da Saúde com relação à vacinação de crianças contra a poliomielite. Quer É. dizer, é um verdadeiro absurdo. O que isso vai representar? Uma alavancagem eleitoral para o Bolsonaro?
Pomba, Não. será que o cara não enxerga que você tem uma possibilidade de uma doença terrível como essa, que praticamente estava erradicada, de voltar à cena aí, e já é a terceira Por um negativa aí do capricho de um sujeito que Ministério se da acha o Saúde, né? todo poderoso. Pois é. Pois é. O Ministério da Saúde já teve três negativas aí para discursos com relação a Não tem campanhas de problema, a gente vacinação, faz né? a propaganda e ainda E, aponta para os médicos. Você é médico mesmo, então honre o juramento que você fez, faça a propaganda e faça-se ouvir, faça que sua voz seja ouvida em relação a protestar pela, em relação ao fato de que isso aí está sendo proibido por uma instância que nada tem a ver com saúde pública e está fazendo isso apenas com fins eleitoreiros. E o pois fim é, é eleitoreiro da parte do tribunal e não da parte do presidente. exatamente. E olha, e o percentual, segundo o Ministério da Saúde, né, de vacinação das crianças contra pólio está andando aí com uma cobertura muito baixa e por isso precisa de reforço. Mas isso já está muito claro, né? Qual é o lado que esse pessoal joga. Isso. É, uma outra coisa, Marcelo, que o nosso tempo também está correndo, vamos passar para o assunto do Lula no complexo do Alemão, né? Hum, Aquela foi demais, né? O Lula com o chapéuzinho lá, com a sigla da, CPX. que está presente nos armamentos dos traficantes, nos bonés que eles usam, e aí é, a pergunta, né, que ficou no ar foi a seguinte: ninguém consegue entrar, nenhum político consegue entrar numa comunidade desse tipo sem autorização dos traficantes, né? A pergunta que não quer calar é a seguinte: Quem quem é autorizou? que autorizou a entrada do Lula, né? Parece que foi uma Bom, ONG aí. Mas é veja bem, verdade, não sei das quantas, né? era uma ONG que Um jornal. Era um era um jornal. jornal que depois ele evoluiu e foi para uma ONG, segundo Isso. a campanha do Lula informou. Agora veja bem, o governo, o Estado não consegue entrar nessas comunidades. Você acha que um jornal ou uma ONG vão funcionar dentro de um lugar desse sem o aval dos traficantes? O Estado não consegue, mas o prefeito do Rio consegue, ele consegue entrar em todos os lugares. Dudu é ótimo com isso. E Pois também é. outra coisa, a polícia não é que não consegue, a polícia está proibida pelo Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, desde, usando como pretexto, né, a pandemia, não pode entrar. Mas o Lula pode botar chapéu, boné de facção criminosa, e aí aparece ao lado da figura lá, o tal do Mister M, né, o tal do traficante, que os jornais se preocupam. O Globo explicou em três matérias diferentes quem era o cara. Ah, porque ele está ressocializado há 12 anos. O cara é jovem, ressocializado há 12 anos. Se o cara tiver 30, ele foi ressocializado aos 18, significa que ele cometeu os crimes com menor de idade. Então, quer Pois dizer, é. a gente começa a entender o contexto. É. O negócio não está fácil, não, rapaz. Aí Antes de ver a eu polícia, tem só, que ver a educação, diz ele, né? eu só queria saber se o Lula falou nas favelas que ia tirar a arma do pessoal. Acho Ah, que tá não, menino. né? Não, ia Agora, criar um certo desconforto. o Lula é o cara que entende a lógica, né, de um Do assalto. assaltante, Ele é Márcio foi Tiburi, né? Ele é condenado Márcio por Tiburi. ter sido um, né? É, Aí é. ele vai ter as portas abertas para fazer campanha lá no Morro do Oh, Alemão, em outros que ele pretende visitar também, né? se tiver Então, tempo. e aí ele vem com aquelas bravatinhas, né? Antes de vir a polícia, tem que vir a educação. Ah, é brincadeira, rapaz. Conversa mole para boi dormir. Pois é. Agora Coloque os teve clássicos no tratamento. um outro fato aí que é importante a gente destacar, que foi uma declaração do João Pedro Stedley. Eu Hum, fico imaginando o seguinte: olha o que que ele disse, a vitória de Lula vai ter como efeito a retomada das grandes mobilizações do MST. isso é para Agora, acabar como com disse nós. o Silvio Navarro, né? Quem tem família para cuidar, filho para educar, colocar comida na mesa, terra produtiva, rebanho, um negócio no interior, imagina a pessoa lendo isso, né? A gente espera que não vote,
num sujeito como o Lula, né? Pô, exatamente. Que ele não vingue. Deus é pai. Pois é. Agora, Marcelo, para terminar, tem uma notícia, rapaz, que eu li, que Hum. uma associação de professores ligadas ao Sindicato dos Professores de São Paulo conseguiu derrubar, rapaz, as escolas Hum. cívico-militares em São Paulo. Uma lástima, cara. E foi o Tribunal de Justiça de São Paulo que decidiu que é inconstitucional uma lei de 31 de março de 2021, o número dela é 17.359, que instituiu a implementação do modelo, é um modelo de escola cívico-militar na rede pública estadual de ensino, que seria muito bom, né, para os Sim, estudantes. disciplina, bom andamento, enfim, tudo. Pois é. Aí entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade e esse pessoal entrou argumentando que o Estado aderiu, né, a esse Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares por intermédio de uma lei que não tinha respaldo constitucional, né? Aí você vê, rapaz, É querer pegar filigrana para poder justificar pois é, interesses escusos que ninguém explica por quê. Por que não o interesse? Qual é o problema na escola civil militar? Eu queria que o sindicato e essa associação explicassem que problema vocês têm com o tipo de ensino, disciplina, organização da escola civil militar. Explica, pois, que a gente procura entender. pois é. É uma vergonha, rapaz. O Brasil está de cabeça para baixo e tudo isso que a gente colocou aqui hoje, rapaz, já nos dá motivo para sair aí em campo para tentar reverter votos das pessoas que votaram nulo, em branco e até daquelas que se abstiveram, porque a situação é muito séria. O Brasil pode caminhar para um abismo, rapaz, e a gente não pode deixar que isso aconteça, né? Mas É nosso verdade. tempo está chegando ao fim. E foi muito bom ter você aqui com a gente. Semana que vem tem mais, eleições estão chegando. Nós temos que virar voto, né, rapaz? Porque esse cara não pode voltar ao local do crime. Uma boa semana para vocês e até a próxima. No que depender da gente, nós vamos estar sempre procurando esclarecer você e fazendo a campanha pró-Brasil. Não é pró-Bolsonaro, é pró-país. Nosso futuro tem jogo. É Gente, um isso abraço aí. até a semana que vem. Tchau.